Boa noite, gente. Estamos aqui, né, na dia 24 de novembro de 2014, sala de geografia, para a defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Rodrigo Capelli Soares, com o título A Construção do Lugar no Conjunto Habitacional Parque Lago, Formosa, Goiás. Uma leitura através do mundo vivido, né? Como é de praxe, você tem de 15 a 20 minutos para expor o seu trabalho, depois você estudar a lição dos seus professores, seus colegas, seus professores, futuros colegas, e a gente delibera depois, tá? Desde já eu vou agradecer a paciência e a colaboração da leitura atenta dos professores Marcos Vinícius Santos Dourado e Marlon Rocha de Pérez, assim, a colaboração da leitura, né? E fica à vontade, Rodrigo. Agora é seu momento. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor Lênin. Boa noite a todos. Hoje chega ao marco do fim do processo, né, que é a conclusão de curso. E o meu trabalho tem como título a construção de lugar no conjunto habitacional do Parque Lago, Formosa, Goiás, hoje através do mundo vivido. É um trabalho que tem a principal perspectiva a analisar o lugar, principalmente na vertente humanística. Então foi nessa perspectiva de compreender como as pessoas elas constroem o sentido de lugar no conjunto habitacional do Parque Lago, que é um residencial popular inaugurado em 2010, 2011, com a parceria do programa Minha Casa Minha Vida, juntamente com a Prefeitura Municipal de Formosa. Então, foi um programa destinado a pessoas com vulnerabilidades sociais e será nesse conjunto habitacional que esse trabalho foi desenvolvido. Para atingir os propósitos da monografia, se vale de entrevistas, conversas informais, relatos pessoal de experiência de vida no local, imagens do conjunto habitacional e seus sujeitos, todos realizados entre o mês de julho e agosto desse ano. Assim, essa monografia tem como objetivo descortinar os significados construídos ao longo do tempo pelos moradores a respeito do residencial popular. A forma de apresentação que eu escolhi foi por capítulos. Então, a monografia, em sua extensão, ela tem 4 capítulos, mais um capítulo conclusivo. No primeiro, o nosso intuito era disponibilizar um esboço teórico, assim como no segundo também, de conceitos e discussões epistemológicas que foi substancial para a pesquisa. Desse modo, o primeiro capítulo se incluiu em discutir a fenomenologia, o conceito de lugar e conceitos complementares, focalizando na regra de demonstrar a importância desses conceitos para a compreensão da relação simbólica afetiva dos homens com o meio ambiente. Então, nesse capítulo, discutimos um pouco da fenomenologia, que é um método de pesquisa e também uma corrente filosófica, que tem como premissas o retorno às coisas assim como elas são, e entre outros, valoriza a experiência e o mundo vivido. Sabendo disso, eu poderia optar por desenvolver uma pesquisa voltada para uma fenomenologia geográfica ou uma geografia fenomenológica. Optei por esse último, por não se fixar no método de redução fenomenológica, mas sim aproveitar os conceitos de mundo vivido e experiência para desenvolver a pesquisa. Aproveitei e recorri ao histórico e percurso do conceito de lugar ao longo da história do pensamento da geografia, discutir o sentido de lugar e lugar centralidade, lembrando que basicamente o lugar se conceitua, né, como um espaço dotado de significado constituído por indivíduos ou grupos sociais. E nessa perspectiva de discutir esse conceito, utilizamos alguns autores como o Mário Nova Júnior, o Tuano, que foi uma referência-chave na monografia, o Eduardo Helfer, para discutir lugar sem lugaridade, também conhecido como deslugar ou não lugar, que é a ideia de um local padronizado,
copiado. E também a ideia de espaço e lugar são conceitos básicos na geografia humanística. O Tuano Melo comunicava essa discussão, o conceito de cultura, lembrando que o lugar, segundo Marcelo Lopes, está mais para a dimensão cultural simbólica, por exemplo, o território que está na dimensão política. Então, a gente discutiu a cultura como meio reflexo e condição da sociedade. Se o lugar é um local dotado de significado, então nós discutimos símbolo e significado, ou seja, significado é aquilo que foi vivenciado e refletido, e para isso, então nós recorremos a outros conceitos também. Se é através da vivência e da reflexão que eles se tornam um espaço dotado de significado, consequentemente eu tenho que experienciar ele, e é a partir do mundo vivido cotidiano que eu construo o sentido de lugar. Então esses dois conceitos foram também discutidos. O mundo vivido, principalmente do Boltzmann e Freeman, a Heller também, a gente usou, o Boltzmann e o Schultz. Grupos sociais, um conceito bastante desenvolvido pelo Schultz, foi abordado também. O corpo foi um conceito abordado também, porque o lugar ele guarda relações corporais, assim como o corpo guarda a relação com o lugar. E a partir principalmente de Chaveiro, professor da UFG, que esse conceito foi desenvolvido, a partir de Chaveiro e pelo Contínuo. A noção de lar e casa, já que estamos trabalhando com moradia, então foram desenvolvidos também lá os principais autores, o Melo e a casa bastante desenvolvida por Bachelard na poética do espaço. No segundo, visamos abordar algumas questões teóricas que envolvem a cidade, o bairro e o conjunto habitacional, além de explorarmos o contexto histórico, socioespacial da cidade formosa e do residencial popular do Parque Lago. Então é uma mistura teórica e também com a realidade vivida. Esse capítulo foi dividido em dois subcapítulos, a cidade e o bairro, da teoria e a realidade vivida. Então alguns autores vieram para contribuir nessa discussão, como Ana Fani, Corrêa, Dardel, Lefebvre, Ronick, Milton Santos, o próprio professor Sérgio Antônio Silva, que a sua tese contribuiu bastante para o trabalho, Espósito e Tuano. Então, nesse capítulo, o objetivo era analisar a cidade, se tratando que esse conjunto habitacional se localiza no meio urbano de Formosa e explorar as diversas dimensões que a cidade guarda, mas principalmente a dimensão simbólica explorada aí por Decentor e por Lefebvre. Discutimos também a ideia de bairro, bastante explorada por Mayol, e esse último subcapítulo do segundo capítulo, o conjunto habitacional do Parque Lago, foi uma discussão sobre o conjunto habitacional, o que se trata, discussões em alguns autores, e também propriamente sobre o nosso objeto de estudo. Juntamente esses dois capítulos foi realizado levantamentos de dados e informações na prefeitura e nas respectivas secretarias. No terceiro capítulo, que aí entramos na parte prática mesmo do trabalho, buscamos descortinar o lugar, tanto pelo sentido topofísico como topofóbico, construído pelos moradores residencial pesquisado, qual seja o conjunto habitacional do Parque Lago. Para isso, valorizamos a história de vida dos indivíduos envolvidos, a experiência dos gostos e desgostos de cada sujeito entrevistado. Então, nessa parte, nós entrevistamos aproximadamente 23 pessoas e essas entrevistas elas foram agrupadas conforme eles se entrevistaram. Teve entrevista que foi com a mãe e com o filho. Então, o modo de selecionar esses sujeitos foi de modo mais espontâneo. É lógico que 2 ou 3 havia uma referência, mas, por exemplo, a Valdinina e a Robertina, elas foram encontradas na frente da casa dela conversando. Então elas foram selecionadas para serem sujeitos da pesquisa. João de Deus e Dona Deci, um casal de idosos, estavam na frente da casa deles tomando sol, então foi selecionado para a pesquisa. E os jovens, Anderson Camilo, já que eles estavam sentados conversando na calçada, e eles foram também selecionados para ser sujeitos da pesquisa. Se
o lugar, o local dotado de significado. Coxa de retalhos. Então, nós fizemos essa analogia no trabalho. E aqui estão algumas imagens que foram tiradas. O trabalho também explorou bastante a questão de imagens, valorizando cada indivíduo e também trazendo uma dimensão que a própria escrita não poderia trazer. Então, nós temos aqui as moradoras que estavam indo fazer compra, os senhores que estavam tomando o sol na frente de sua casa, o rapaz estava lavando a sua moto e uma série de outros sujeitos da pesquisa. Lembrando que foi abordado de forma mais espontânea do que possível. É claro que nós temos que ter um planejamento e as leituras teóricas e as leituras de outros estudos elencar esses questionamentos. Aqui também estão os outros sujeitos da pesquisa que foram entrevistados. Por exemplo, essas duas moças estavam uma visitava a casa da outra, assistindo televisão e conversando. Então ali foi desenvolvido as entrevistas. No quarto capítulo, no quarto capítulo, você relatar uma experiência como pesquisador e andaria no quadro, além de mostrar fatores relevantes dos bastidores da pesquisa. Esse capítulo aqui foi uma ideia da Emily, né, de a gente fazer, tentar abordar os bastidores das pesquisas, outras coisas corriqueiras que aconteceram na pesquisa, mas não apareceram no terceiro também, e a minha própria experiência no conjunto habitacional, porque muitas vezes a própria tendência do neoliberalismo de separar o sujeito do objeto pesquisado. E aqui é justamente ao contrário, aproximar o pesquisador como objeto pesquisado. Então aqui, esse capítulo conta todo o percurso, né, no conjunto habitacional. As crianças brincando ali, então foi relatado o cotidiano mesmo daquele conjunto habitacional no período de julho a agosto. Essa figura, a figura 4, é a paisagem uma das paisagens que mais me chamou a atenção, que foi o menino jogando futebol na rua e nas entrequadras. Porque no projeto existem entrequadras que é um projeto futuro para construções coletivas, como escolas e tal. Só porque ainda não há construções. Então a paisagem que me chamou a atenção e que marca o cotidiano, marca o mundo vivido dessa comunidade é justamente o futebol. E inclusive essa foto que inspirou a foto do desenho da capa. E também, nesse capítulo, eu me empenhei em elencar todas as atividades econômicas desenvolvidas no interior do Coab. Lembrando que, de início, casos padronizados não poderia haver a comercialização e a abertura de comércio. Então, foi elencado diversas formas de comércio e que acabam interferindo também o mundo vivido ali dessa comunidade. São fixos que acabam transformando os fluxos que acontecem dentro desse conjunto habitacional, seja ele por pessoas que moram aqui dentro ou que vêm de fora em busca desse serviço. Então, o capítulo final, a malha de significados específicos, a guisa de últimas palavras. Aqui eu vou fazer algumas considerações, mas sem tentar generalizar, que nosso objetivo não era generalizar. Então, a coxa de retalhos tecidas pelos indivíduos pesquisados é bem diversa e não poderia deixar de ser. Sua construção é permeada de subjetividade e intersubjetividade. Nela, uma gama de linhas, cores, secções, detalhes, bem como na delicada postura do dia a dia. Ou seja, assim como na coxa de retalhos há uma dimensão de tecidos, de linhas, de espessuras, de resistência, no mundo vivido, na construção de significado por esses moradores, também há uma gama
uma gama de linhas, de coisas, de existências no mundo vivido. Então, sendo assim, evidenciamos na pesquisa realizada pelo Conjunto Habitacional do Parque do Lago a emergência de sentidos topofílicos e topofóbicos, diferenciados, seja entre pessoas que habitam no mesmo local ou até mesmo na mesma casa, seja entre jovens e pessoas mais vividas. Então, a gente, nesse conjunto desses sujeitos, nós percebemos uma grande diferença, e uma das principais foi a percepção, a forma de enxergar o espaço entre os jovens, né, sem querer generalizar, e os mais velhos. Os jovens estão ligados mais ao espaço, à ideia de liberdade e até mesmo de escapismo, que é um conceito de fugir para outro lugar, porque o local que ele vive acaba aprisionando. E as pessoas mais idosas, mais adultas, mais idosas, elas têm a tendência de valorizar mais o lugar, até mesmo pela história de vida, dessas pessoas. Por exemplo, uma moradora relatou que aquilo, mesmo tendo os problemas, mesmo se localizando na periferia, aquilo para ela é a melhor coisa do mundo, porque ela morava de aluguel e não tinha a certeza que no dia seguinte ela teria uma moradia, relatando inclusive que já foi colocada para fora com seus filhos. Então essas pessoas elas tendem a valorizar mais ter seguido aqui do que os jovens. Ao lado disso, notamos que a qualidade dos serviços públicos também influencia nos significados construídos pelos moradores, apesar de não se importarem mais ou menos. Tratando de uma comunidade de pessoas carentes, os serviços públicos são fundamentais e acabam influenciando na construção do sentido de lugar. Alguns mais, outros menos. E é interessante a gente notar que mesmo as pessoas morando na mesma casa, por exemplo, o relato de duas irmãs, uma gostava do conjunto habitacional, tinha bons sentimentos, inclusive às vezes dividia até o mesmo quarto. A outra tinha recurso, odiava aquele espaço e queria se mudar. Então é interessante a gente notar as individualidades de cada sujeito entrevistado. O padrão imposto pelo poder público nas formas das casas não foi questionado como negativo por nenhum dos residentes. Apesar de não quer dizer que não incomode, mas não foi relatado como negativo. Com efeito, reparamos que o lugar no seu todo se modificou amplamente, ganhando nova fisionomia. Ou seja, de 2010, um espaço padronizado entregue pela prefeitura passou por diversas transformações, e se alguém que conhecesse 2010 e fosse para lá, se tornaria reconhecível tamanho nas transformações. As transformações são diversas na mudança da estrutura das casas, fazendo puxadinho, murando, então houve uma ressignificação material também daquele espaço. O último slide, para finalizar. Enquanto apresenta as últimas palavras desse trabalho final de curso, a Corte de Detalhes continua sendo tecida do conjunto habitacional do Parque Lago. Os tecedores de hoje podem não ser os de amanhã. Outras pessoas irão se reunir na ciranda nesse lugar. Muitos daqueles que costuraram seus detalhes na coxa podem não estar mais envolvidos nessa berlinda. A roda da vida pode direcionar terceiros novos lugares. O tempo é um agente importante e ele conduzirá a transformação de novos detalhes, bem como o seu desligamento deles e a sua ressignificação. Como qualquer outra coxa, ela está sujeita também a intempéries de pragas que tendem a desgastar e causar rupturas no tecido do mundo vivido. Eu até fiz uma analogia aqui, não sei se vocês repararam, só para descontrair, viu, gente? O ratinho ali, ó. Então, ou seja, nessa possibilidade, no mundo vivo, significado, ele está aberto a novas transformações, a novas ressignificações e rupturas. O que não quer dizer que isso vai ser apagado da memória, lembrando que o significado é aquilo que foi vivenciado e repetido. Mesmo não emaranhado, mas nessa cobertura, ele dificilmente sairá da memória de quem a construiu, seja pelo calejamento da mão ao tentar ligar um ponto ao outro durante o transcurso da vida ou pelos bons momentos de tecelão. Em outras palavras, do indivíduo ou dos grupos sociais
em seu lar lugar o conjunto habitacional de particular. Essas foram as principais referências citadas no slide. E é isso. Vamos acertar os marcos, né? Vamos lá, boa noite. Rodrigo, esse tema dele, né, Rodrigo? Desde o ano passado ele veio trabalhando nesse tema, né? Não desistiu dele, ele veio batalhando isso aí, enfrentou muitas barreiras, já sabe disso, né, Rodrigo? Você foi vitorioso nessa parte, né? Lutou pelo que você acreditou, né? Foi atrás. Esse trabalho, acho que eu ouvi, acho que é o primeiro nessa temática da geografia humanística, aqui na geografia, né, esse ano. E por isso também tem muita coisa nova vindo, né, para a gente. Particularmente, a gente da Pensilvânia com o professor Ronaldo, né? De sistemologia, o professor Ronaldo Luiz trabalhou. E eu venho lendo mais de um ano para cá, muito por influência desse garoto aí também, né? Na última Bienal a gente começou a trocar algumas figurinhas, ele passou uma referência e a gente começou a aprofundar mais nessa leitura. Em relação ao seu trabalho, cara, fantástico a sua abordagem, assim, a construção do lugar que você demonstra lá, seu trabalho assim, de alto nível, né? O seu referencial teórico, assim, os principais nomes atuais da humanística que você trabalhou, né? Sempre em propriedade, até estava comentando com o Marco, né? A tua escrita, né? O primeiro capítulo, principalmente, eu comecei a de ler. Estava bem truncado, né? E isso é bom, para isso é bom, porque mostra que você está com um poder de escrita muito bom, né? A leitura que você faz pelo viés dos autores que você trabalha, para que você buscou até o maneirismo do pessoal que escrever, né? Eu vi muito assim do seu texto muito parecido com o artigo do Rose, a maneira como você aborda, eu achei interessante. Isso aí, e você buscou bem a maneira de enxergar, porque é uma coisa bem peculiar da humanística. A gente pega um texto humanístico para outra, dá uma diferença muito grande. A forma, a abordagem de Dardel é totalmente diferente. Você incorporou bem isso aí. Seu referencial teórico, cara, está muito bem embasado, conceito a conceito, trabalhado, exemplificado, né? Então não tem nem o que criticar em relação a isso aí. Algum digitação, isso é normal, né? Gostei da parte inicial também da imagem que você colocou aqui, da segregação socioespacial lá, né? Da Santa Felicidade do lado do pai, né? Que você trabalhou, demonstrando, achei interessante, né? Uma parte que eu achei assim, não para dentro que eu faço do seu referencial teórico, foi a questão da claustrofilia. Você não colocou, né? Que é que muitos dos moradores que eu li, eles tinham aquela sensação de ficar em casa para ele era suficiente. Se sentia muito bem em casa do que na rua, né? É o lugar que se sentia, eu acho que até a senhora, né, que falou que gostava de ficar, o tempo que ela estava lá, ela queria ficar em casa, porque aquele era o ambiente dela, onde ela mandava, onde ela fazia e acontecia. Então acho que você poderia ter trabalhado, acho que até o Melo trabalha naquele artigo do Qual Espaço do Lugar, que trabalha essa questão da claustrofilia, acho que seria interessante. E também da paisagem do medo do Tuano, né? Também já na questão da quando troca, a questão do turno, né? Tem a maioria lá eu vi, que de dia tudo é uma maravilha, mas quando chega à noite, aí o pessoal fica mais resignado, não sai, né? E se sente protegido. Porque volta muito a questão da paisagem do medo do Tuano trabalha, né? Mas fora isso aí, cara, tá fantástico a sua abordagem, né? Em questão da forma da pesquisa em si, eu entendo também que é muito complicado, né, você fazer uma abordagem tão profunda. Não são todas as pessoas que são abertas, né, a esse tipo de abordagem. Para questionário fechado já é complicado, imagina com uma abordagem dessa, né, que querendo ou não você é adentro o íntimo da pessoa, e não são todas as pessoas que estão abertas a contar coisas da sua vida para uma pessoa estranha,
né? Então, outro ponto positivo, né, para você, que não é fácil esse tipo de abordagem, não é todo mundo que tem essa abertura. E você foi lá, eu vi na questão dos bastidores, que você relatou, que você foi até meio inseguro, desconfiado do que poderia acontecer, e no entanto você teve sucesso. Esse capítulo que você colocou, parte dos bastidores, eu achei bastante interessante, que mostra muito da humanização da pesquisa em si, da relação do pesquisador e seu objeto, que mostra que o pesquisador também ele é um ser humano, ele também tem sentimentos e sensações que vale a pena serem inseridos e que eles vão interferir também lá no seu resultado, né? Então, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Na hora que eu vi, bastidores, cara. Aí eu fui ler, fui entender, eu achei legal, achei interessante a abordagem que humaniza muito mais a pesquisa do que si. E no final, a sua sacada da coxa de retalhos, né, que eu achei também fantástica a sua abordagem para fechar, porém para não concluir, quando você fez seu trabalho não conclui, né? Então, cara, parabéns. Não preciso nem dizer que esse é teu caminho, né? Da própria geografia cultural, da geografia humanística. É isso aí que você segue, você incorporou legal a vertente, e é só isso aí, cara. Era o que eu esperava de você, né? Sempre se destacou aqui e não era diferente desse trabalho. Parabéns, gente. Ok? A gente finaliza por aqui. Quer dizer, do teu trabalho, né? Rodrigo foi meu aluno em primeiro e segundo ano, né? Esse pessoal está se formando esse ano. Eu fico extremamente contente de ver um trabalho desse nível, Rodrigo. O trabalho está diferenciado, tá? Então, o Rodrigo já, desde a primeiro e segundo ano, já carregava com isso, né? Essa vontade de ir além, né? De ver as apresentações de trabalho, enfim, na busca pela escrita. A gente sabe que no decorrer da vida acadêmica dele, a produção também muito presente, né? A participação. E brigou por esse tema, de fato, né? Quando foi defender o projeto, né? Até surgiu indagações, enfim, mas ele pagou o preço e, enfim, saiu um trabalho excelente, né? Então, assim, como o Marcos estava colocando, eu também percebi, muito bem referenciado, você tem um diferencial no seu escrito, né? Essa parte inicial, de fato, quando você tem uma bagagem teórica muito forte, né? Você trouxe autores fantásticos, né? Nessa área de humanística, da fenomenologia, enfim, você procurou aprofundar muito. Às vezes a gente nota que parece que até é demais, né? Vai pegando com ele é bem detalhista quanto a isso. Mas depois, quando você pega a tua pesquisa no local, nessas entrevistas, enfim, passei a tarde lendo, né, esses dias pegando, você se sente atraído pela leitura nesse sentido, né? Que aqui talvez os que estão assistindo não conseguem ter essa visão, porque você fez não vai anular. Não assim, a colocação mesmo aprofundada dos detalhes que foram colocados pelas pessoas que você entrevistou, né? Achei muito interessante essa proposta do capítulo, onde você tem você descreve como é que foi, né? Porque de repente você vem, eu vinha lendo todas as entrevistas, o que as pessoas colocaram, e de repente tem um capítulo mostrando como é que você chegou nessas pessoas, o horário que você chegou, né? Como é que você fez para escolher as técnicas, para não tentar influenciar também o resultado, tentando ser o mais imparcial possível. De repente a gente não tinha essa visão, né? É algo novo e a gente nota claramente a presença da orientadora nisso, né? Então é interessante, se torna um trabalho muito bom nesse sentido também, né? Quando se fala de Parque Lago, né? Você colocou ali de início falando sobre o Parque Lago e de repente a gente, como morador de Formosa, veio falar sobre o Parque Lago. Nós temos mais de um Parque Lago, na verdade, né? Tem esse das casinhas que você fez aqui, né? E outros que eu, enfim, quando comecei a ler, não tinha essa visão de qual você estava falando. Depois entendi que era mais ali naquele onde você tem as casas, conjunto habitacional padronizado, né? Apesar que muitas mudanças foram sendo feitas naquele conjunto habitacional. A percepção, né, das pessoas quanto ao lugar, essa diferenciação, né, de alguns que valorizam tanto aquilo, colocando até como uma coisa divina, né, como a senhora lá, né, isso é um presente de Deus, né, sempre colocando muito no seu lugar, sua casa própria, enquanto que outros, né, ainda vão muito lá dos problemas. Aí você fez a diferenciação dos jovens, das pessoas de mais idade, né? O jovem ainda tem muito aquilo da liberdade, você
colocou na entrevista, no caso das moças, né, que queriam mais liberdade por parte da mãe, né, e se pudesse sair de casa. Os relatos que você coloca também muito interessantes, né, a própria fala, né, com aquilo que você tenha gravado, as falas das pessoas, para depois passar para cá, né, então isso foi muito positivo. Enfim, algumas coisinhas pequenas de digitação, aqueles agradecimentos você coloca no nome correto, tá? Só Marlon Roger. Capítulos. E depois, ali nas palavras iniciais da introdução, você também faz o conceito da necessidade, né? Fazer praticamente a mesma coisa nos dois aspectos, né? Então você vê que no resumo você vem, coloca no primeiro capítulo é isso, segundo tal, e depois na tua introdução você coloca novamente. Então não sei se haveria essa necessidade, tá? Mas ter feito um trabalho impecável, né? Pequenas coisinhas na questão de digitação, a acentuação, eu vou ponto, mais estruturação, a amarração lógica do trabalho perfeito. Está de parabéns, também. Bem, vou falar antes, depois para você fechar, tá? Bem, orientar o Rodrigo foi uma coisa muito difícil. Eu achei que eu ia dizer que era uma odisseia, mas não é, mais para trabalho de época, assim. Porque, não por ele, mas também por ele. Porque ele foi me orientando mais chato. Estou orientando mais chato que eu já tive na minha vida. Eu tenho quase 10 anos de UEG, faço 10 anos de UEG ano que vem. E ele foi orientando mais chato que eu já tive. Mas eu tenho a impressão que é porque ele parece um pouco comigo quando eu era na graduação. Eu era uma chata. Caraca, como eu era chata. E talvez seja isso que tenha feito eu ficar assim, uma relação de amor e ódio com ele, sabe? Ele é perfeccionista, detalhista, muito teórico, isso que vocês falaram, muito envolvido com essa pesquisa, né? Assim, na nossa primeira reunião, ele me trouxe, ele veio pra cá com uma mala, tá? Uma mala com rodinhas, né? Com livros e livros, uma infinidade de teorias, era uma coisa assim, nossa, parecia um labirinto, né? E é muito legal ver isso no texto, assim, como você falou, o texto, o primeiro capítulo aborrecido, foi uma palavra ótima para esse primeiro capítulo, e ele era bem mais aborrecido, se não tivesse faltado coisas e coisas aqui, e ele com raiva de mim, a gente se matando, até ele entender que de fato. Não, essa parte do conceito, gente, de Vygotsky, que é o conceito? O conceito é. Caraca! Não é? É uma coisa louca, né? O conceito, primeiro eu vou falar do conceito, para depois eu conceituar lugar, conceituar fenomenologia, né? Mas primeiro tem que conceituar conceito, né? É realmente uma coisa incrível. O que eu quero dizer também é que eu não direcionei a pesquisa acho que eu direcionei essa pesquisa em dois únicos sentidos. Foi dar um trato que eu acho que ficou diferente pela fala de vocês, porque se eu não desse esse trato, não teria como ele fazer uma geografia humanística. Como você quer falar de um lugar numa perspectiva humana e subjetiva, não sendo subjetiva? Se você for racional, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Se você não for um pesquisador sujeito e objeto ali, sujeito ativo dessa pesquisa, você não vai fazer essa pesquisa. Né? Então é o que eu sentia dele, assim, principalmente que as nossas intempéries teóricas aqui, com alguns outros professores e algumas outras ideias, talvez passassem por esse entendimento, assim, né? De que para muita gente é impossível. Eu penso que para a geografia ainda é um problema isso, né? Para a geografia como um todo, não sei, né? Eu sou de outro lugar, então não sei, mas me pareceu que para a geografia há ainda uma tendência de entender esse pesquisador como um cara que é imparcial, um cara que como se ele pudesse se distanciar do objeto. E, sinceramente, no caso desse trabalho, seria inviável se você fizesse isso, né? Porque se você está trabalhando se o seu objeto é o humano, são essas pessoas, como ia ser essa entrevista? Você chega lá com um caderno e você distribui um questionário, a gente pensou muito nisso. Como você vai fazer isso?
Aí eu tive uma ideia. Você vai assistir um filme de um documentarista, né, do qual eu sou fã incondicional, chamado Eduardo Coutinho, e o nome do filme é Edifício Master. E aí ele vai fazer o quê? O que Eduardo Coutinho faz lá? Ele faz um cinema que ele não gosta, que se chama cinema de entrevista e cinema de depoimento. Ele chama o cinema dele de cinema de conversa, né? E aí esse filme é falar sobre um edifício de apartamentos conjugados, apartamentos minúsculos em Copacabana, e quem mora nesse apartamento? Quem mora nesse apartamento? Quem são essas pessoas? Então ele vai conversar com essas pessoas. E eu queria que o Rodrigo percebesse como é isso. Como é essa entrevista? Como será que esse diretor foi capaz de fazer isso? Não sei se isso ajudou, eu tenho a impressão que sim. Né? Principalmente para fazer esse capítulo dos bastidores, que de fato é o coração, assim, é um fechamento muito bacana, porque parece duas câmeras aqui. A gente tem a câmera que está olhando para os sujeitos, né? Sujeitos objetos da pesquisa lá, e a outra câmera que é uma câmera que mostra o Rodrigo caminhando pelo quarto, que é o quarto capítulo, né? Acho que deu certo, a ideia das fotografias, né? Essa ideia de entrar dentro da casa da pessoa e dizer, poxa, posso tirar uma foto? Onde é que é o lugar que você mais gosta de ficar? Posso tirar uma foto de você no seu sofá? Posso tirar uma foto do seu quarto? Legal como teve gente que disse não, né? Teve alguém que falou, não, meu quarto não quer dizer não. O quarto como esse lugar sagrado e íntimo, de uma intimidade, né? Você já está entrando dentro da casa, já está entrando, está tomando a água dele, tomando Coca-Cola, vai querer entrar no meu quarto, né? Enfim, acho que eu direcionei apenas nesse sentido, né? Nesse sentido de um pesquisador que experimenta e vivencia essa pesquisa, né? Ele não está ali distanciado, ele não vai estar fazendo um questionário frio com um papelzinho para você, não é isso. E essa ideia da foto, acho que aquela primeira ideia também, né? Fotografa, faz essa fotografia do parque lago a partir do Cristo Redentor, né? E como é que é isso? Que cidade é essa que tem uma mansão de felicidade do lado do Parque Lago? Como é que é isso? Né? Então, dá esse tom que ele soube fazer muito bom. Né? A única coisa que eu fiz foi um prazer maluco ter te orientado. Foi uma experiência muito diferente também para mim, né? Já que eu nunca tinha me envolvido aqui né? Para os lados da geografia. E, enfim, também não preciso dizer, como o Marcos Vinícius falou aqui, que esse é o seu direcionamento acadêmico, né? Você é um acadêmico, você tem o perfil absoluto de um professor, de alguém que tem que necessariamente seguir a carreira acadêmica. Não sei se você bem taxativo agora aí, determinando destinos. Não sei se você será feliz em outro lugar, tá? Não estou dizendo que você está feliz aqui com a gente também, porque é muito duro. Mas em outro lugar vai ser bem mais difícil que você seja. Espero te encontrar então no mestrado logo logo, tá? E que você continue, lógico, tá? Essa carreira que parece que será brilhante. Já é. Bom, obrigada pela oportunidade. Agora você fala, fecha aí. Difícil, né? Vou tentar ser bem breve. Eu acho que o que resume esse percurso é sofrimento. Desde o início da apresentação, né, o Marcos, a DM depois acompanhou essa trajetória. E justamente eu estou hoje com as pessoas que me acolheram, que me deram as forças para continuar. Então faço agradecimento, acho que a banca não teria que ser outra, tenho total confiança e segurança em vocês. O Marlon, por apresentar, é uma abertura legal, né? A gente vê pelos trabalhos, as bancas que ele participa. O Marcos Vinícius, que foi uma surpresa para mim. Professor de geomorfologia, hidrogeografia, se não me engano, climatologia, e no percurso ele se interessar por essa perspectiva, e também isso me deu muito mais segurança. O Marcos foi
Daí a fundo, ainda, né, mano? Indo a fundo, tem todos os livros lá. Vocês podem imaginar geografia humanística, fenomenologia. Então isso é muito bom, porque a própria escolha da banca, eu sabia que, até no início eu tinha comentado com a Emily, porque ia ser complicado, ia ser um sofrimento, um perrengue. E dá bem que tudo se encaixou e não poderia ser outro. Agradecer a banca mais uma vez, agradecer ao professor João Batista, que não estava presente, que se dispôs em orientar mesmo à distância, e dispôs aí fica meus agradecimentos para ele, agradecimento da Emily que me acolheu no momento de desespero e conduziu ali, foi uma relação assim, mas foi boa, é bom essa relação mas no fim acho que tudo deu certo, né? A gente ficou na barriga, vai ficar aí para algumas histórias, algumas experiências que vão ficar aí. Fico muito feliz pela comparação de Marx com Rosa, não é uma dimensão acho que falta muito, mas a comparação, fico muito feliz pela comparação, as ideias de trabalhar o conceito de calçofobia e paisagem do medo. A paisagem do medo urgiu um pouquinho, mas não foi, talvez não, até mesmo fiquei preocupado pela extensão do primeiro capítulo e fiquei com medo de colocar mais um, chamando para discutir paisagem do medo, que é evidente. E é interessante que os conceitos foram elaborados antes, a pesquisa quando eu fui fazer, a gente percebe a necessidade de entre outros conceitos, que eu tentei de forma resumida colocar, não referencial, mas propriamente no texto. O conceito de calçofilia, bem sacado, eu acho que é mais um instrumento para a leitura do livro pessoal. O resumo, a dica do resumo que o Marcos deu, ele vai sentar e vamos fazer essas correções, que acredito que possa ter ficado positivo mesmo. E a ideia do filme, a ideia do filme foi bastante interessante, né, de analisar esse filme e ver como foi as entrevistas, as conversas, os bastidores, então isso inspirou também nesse trabalho. Escrever na primeira pessoa, aí me deu total apoio, é difícil. A gente veio aquela ideia de um TCC ou um mestrado que você tem, naquela sua mala gigantesca, que eu abri e eu vi que a pessoa escrevia em primeira pessoa. Eu falei, pode fazer isso na geografia? Falei, então o pessoal aí que tu fazendo, eu falei, você vai fazer. Quem é? Você lembra? Tem uma descrição, acho que é uma dissertação do mestrado. Lá do lado do sul, não é o Marandola, não? Lá do o Marandola, foi o Marandola. Então é isso. E tem a esqueci de mencionar, a Aline Nogueira da UFMG, que ela escreveu toda a monografia dela na primeira pessoa. Então já foi um referencial também, já foi uma forma de teórica. Então fica meus agradecimentos. Minhas desculpas pelo tamanho, extensão do trabalho. Precisava, né? Conceito. E todos os outros demais. Meus agradecimentos a todos que ficaram até o momento. Vamos dar uma voltinha ali antes